1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Curve sua cabeça, falemos mais uma vez com o Senhor. Deus, estamos diante de sua palavra. Pai, fale conosco por meio desse texto que lemos e que agora será exposto. Nos dê a iluminação necessária para compreendermos a sua palavra, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Você já ouviu ou já lidou com alguma criança curiosa? Eles perguntam demais, não perguntam, gente? Imagine o meu caso com 4, é 4 perguntando. É muita resposta que a gente tem que dar e nem sempre as respostas são fáceis. A gente imagina que uma pergunta difícil virá de um acadêmico, mas às vezes vem de uma criança. E a pergunta que eles mais fazem é: por quê? Aí você responde. E qual é a próxima pergunta? Por quê? Não, mas e a próxima pergunta? Por quê? Aí a gente é que pergunta: por que você pergunta tanto por quê? E ele responde com um porquê. Porque eu quero saber. Mas fazer perguntas ou responder perguntas nem sempre é fácil. Por que fazemos as coisas do jeito que fazemos? Por que tudo é do jeito que é? Ou, por que você está aqui nessa noite? Por que o culto está acontecendo? Por que um culto? Qual o motivo? E é importante refletirmos acerca destas perguntas, porque muitas vezes fazemos as coisas sem saber o motivo. Fazemos coisas certas sem saber por que estamos fazendo. Muitas pessoas cresceram na igreja, aprenderam que tem que ir, mas nem sabe o motivo. A igreja faz parte da vida de algumas pessoas aqui nessa noite desde que nasceram. Cresceram, nasceram na igreja, cresceram na igreja, mas sabe o que é igreja? O porquê da igreja? Sabe o porquê do culto? Sabe o porquê de tudo isso está acontecendo? E meus irmãos, nesse texto em que lemos, o apóstolo Paulo escreve esta epístola, uma epístola pastoral, e por ser uma epístola pastoral não significa que ela é menos importante ou deve ser desprezada por aqueles que não são pastores, de forma alguma. Ela é uma carta escrita primeiramente para um pastor com instrução para a igreja. Então esta epístola pastoral serve para toda a igreja. O seu leitor primário, ela é endereçada primeiramente para o jovem Timóteo. E Paulo está escrevendo a ele, dizendo: olha, eu quero ir ter com você em breve. Mas se não for possível, daqui mesmo eu já vou te dando algumas instruções, algumas diretrizes. E ele vai dizer algumas coisas extremamente importantes que vão responder o porquê. E meus irmãos, o apóstolo Paulo, e especialmente o versículo 16, que é um hino, nós não sabemos se esse hino é de autoria do apóstolo Paulo ou se é replicado por ele apenas, provavelmente um hino que se cantava na igreja do primeiro século. O que podemos afirmar, embora não possamos afirmar sua autoria, é que este hino é inspirado, diferente de todos os outros, que inclusive cantamos aqui, porque este está na Escritura, que é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo deixou Timóteo encarregado de lidar com algumas situações difíceis da igreja de Éfeso.
onde falsos mestres, inclusive surgindo de dentro do corpo da liderança das igrejas, estavam desencaminhando o corpo, estavam perturbando casas inteiras, destruindo igrejas com falsos ensinos ou propagando falsos ensinos, visando o fim dessas igrejas. E o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, visando capacitá-lo a pôr um fim às obras desses falsos líderes, a colocar um fim a esse propagar de heresias que estavam perturbando as igrejas, ou tentando tirar as igrejas do caminho, tentando mudar o foco delas. O objetivo de Paulo é expresso nos versículos que lemos. Eu escrevo para você, esperando ir ver-te em breve, para que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. O objetivo de tudo que ele escreveu é para que saibais proceder na casa de Deus. Imaginemos, para que fique mais claro para você entender, que Timóteo estivesse com dúvida. Ele não estava, só para você imaginar. E que no versículo 2, capítulo 2, versículo 9, Paulo perguntasse assim, Timóteo perguntasse a Paulo, Paulo, por que as mulheres devem se vestir decentemente? Ou, por que os presbíteros precisam ser irrepreensíveis? Do capítulo 3, versículo 2. Ou ainda, no versículo 8 do capítulo 3, por que os diáconos devem ser de uma só palavra? Certamente a resposta do apóstolo Paulo, aqui em minhas palavras, obviamente, é porque a igreja não é um ajuntamento desordenado de pessoas que fazem o que querem sem saber o porquê fazem. O motivo, Timóteo, de estabelecer essas cláusulas é que a igreja é a igreja do Deus vivo, e esta igreja deve propagar e preservar esta verdade. Ela é a igreja do Deus vivo. E qual é esta verdade? O que está escrito aqui pelo apóstolo é: Timóteo, a igreja não pode ser uma bagunça. Tem diretrizes. A igreja é a coluna, baluarte. Ela é aquela que dá sustentação e que eleva, não no sentido de tornar a palavra elevada ou mais ou menos inspirada em alguns momentos. Não é elevado nesse sentido, mas é contrastando com as pilastras muito altas dos templos pagãos. Então a igreja, ela preserva esta verdade, e ela torna esta verdade conhecida ao mundo. A igreja não é um ajuntamento de pessoas, porque se fosse meramente um projeto humano, certamente não duraria mais de 30 anos, com tantas pessoas diferentes, costumes, hábitos, pensamentos tão diversos. Certamente a igreja teria sido parada com sucesso pelo Império Romano, teria sido destruída com sucesso pelas investidas dos judaizantes, daqueles que queriam transportar as pessoas do cristianismo para o judaísmo. Certamente esta igreja teria sucumbido às investidas internas de hereges que buscavam tirar a igreja do caminho. A igreja, ela é coluna e baluarte. Ela preserva esta verdade. A igreja não é um clube onde a gente se encontra e a gente acha que todo mundo é legal e a gente não tem um lugar melhor para ir. O objetivo desta igreja é cultuar ao Senhor que salvou esta igreja. E isso está com base na verdade. Na verdade que esta igreja deve guardar e tornar conhecida. Logo, o papel desta igreja é adorar o Senhor com base na sua verdade, preservada, zelada por nós. Por isso que ele vai escrever que é necessário que aqueles que vão ensinar sejam preparados, experimentados no ensino. Por isso que para ensinar não pode ser um neófito, porque senão esta verdade está
comprometida. É por isso que ele está tão exigente nas cláusulas anteriores, para se escolher presbíteros, para se escolher diáconos. O motivo é que a verdade está em perigo. E isso deve nos assustar, porque todas as vezes que uma igreja tem um compromisso, primeiro com os homens, tem um compromisso com os números, ela está negociando a verdade. Ela está deixando de fazer aquilo que ela deve fazer. Acho muito interessante. Faremos isso em breve, quando presbíteros e diáconos eleitos por esta igreja, eleitos no final do ano passado, serão ordenados. A igreja responderá, dizendo que se submete a esses líderes. Mas observe, enquanto estes se acharem debaixo da palavra de Deus. Enquanto esses líderes estiverem submissos à palavra de Deus, a igreja se submete a eles. A partir do momento em que esses líderes abandonam a palavra de Deus, a igreja não tem mais o compromisso de se submeter, de honrar, tampouco de sustentar esses homens. O que estou dizendo é que deste púlpito deve partir sempre a verdade, deve partir sempre aquilo que o Senhor deixou com a sua igreja. O que quero dizer com isso é que todo e qualquer que se colocar aqui a anunciar, a expor as Escrituras, deve ter um compromisso primeiro. Antes mesmo de ter um compromisso com os homens, deve ter um compromisso com Deus e com sua palavra. Mas qual é esta verdade que a igreja deve preservar e torná-la conhecida? Qual é? E no verso 16, o apóstolo escreve: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Que mistério da piedade é esse que compõe esta verdade? Que mistério é esse? Esse mistério da piedade, esse grande mistério da piedade, é o mistério revelado a nós, que é Cristo e sua obra. Basta notar que tudo que vai se seguir após esta sentença inicial no versículo 16 é sobre Cristo. Tudo que vai se falar a partir disso, a partir desse mistério, é sobre Cristo. Embora não esteja escrito Cristo aqui, é sobre Ele. Manifestado na carne, Cristo. É sobre Cristo. Cristo é esse mistério. A salvação por meio de Cristo, meus irmãos, sempre esteve na Escritura. Desde Gênesis, Cristo sempre foi a única salvação para o perdido. Mas esse mistério parece, agora a nós, esse mistério revelado, conhecemos. Mas parece oculto para tantos outros que, cegos pelo pecado, não conseguem enxergar. Cristo é o Salvador em todos os tempos. Por isso ouvimos com muita frequência: se as pessoas agora, no Novo Testamento, são salvas por Cristo, no Antigo Testamento eram salvas por quê? E a resposta é: por Cristo. Sempre Cristo. Em todo tempo Cristo. Hebreus capítulo 11 vai deixar isso muito claro. Hebreus capítulo 4 também vai falar que o evangelho que a nós foi anunciado, também foi anunciado a eles. Mas a eles não houve proveito algum, visto não ter sido acompanhado pela fé. Fé em Cristo Jesus. Os próprios discípulos, meus irmãos, tinham dificuldade de entender esse mistério. Pensavam que Cristo veio redimir Israel do opressor inimigo, do Império Romano. Herodes pensou que o rei que havia nascido seria um revolucionário, que incitaria o povo judeu contra o povo de Roma. As sombras do Antigo Testamento, meus irmãos, apontam para aquele que agora vemos com clareza.
O que quero dizer é o que nós já estudamos aqui em diversos momentos, especialmente na teologia da aliança, que a revelação ela é progressiva. Fica mais fácil hoje para a gente identificar. À luz da revelação do mistério de Cristo, nós compreendemos seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Compreendemos os apóstolos e a Escritura. O mistério, portanto, meu irmão e minha irmã, não poderia ser desvendado por mero conhecimento humano. Se assim o fosse, os primeiros a conhecerem seriam os fariseus. E muitos deles estiveram diante de Cristo e, ouvindo palavras que nós agora compreendemos com clareza, rejeitaram a Cristo. Em alguns momentos, tentaram apedrejar a Cristo. Quando ele diz que antes de Abraão, eu sou. O mistério, portanto, não vem da capacidade de nenhum ser humano entender as coisas, mas vem da revelação de Deus. Vem da revelação especial. Lembre-se do que já estudamos: revelação geral e a revelação especial. O que os fariseus não entendiam, o velho Simeão entendeu com clareza. Pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Grandioso é o mistério da piedade, revelado a nós, divinamente, de forma sobrenatural, de forma especial, por aquele que de antemão, nos tempos eternos, nos amou. O mistério da piedade é, portanto, Cristo e sua obra. Cristo e sua obra é o motivo pelo qual a igreja deve fazer o que o apóstolo Paulo disse. Cristo e sua obra é o motivo pelo qual, voltando ao que mencionei, as mulheres devem se portar decentemente, os presbíteros não devem ser dados a vinho, os diáconos têm que ter uma palavra só, por causa de Cristo e sua obra. É por causa disso. É por causa dele. E é esta verdade, Cristo e sua obra, que deve ser propagada. É esta verdade que deve estar no púlpito de nossas igrejas. Cristo e sua obra. Lembra que eu perguntei? Que as crianças perguntam por quê, por quê, por quê? Quando perguntam por que você não vai fazer algo errado no seu trabalho, a resposta deve ser Cristo e sua obra. Por que você não vai fazer isso ou aquilo? Cristo e sua obra. Por que você vai à igreja no domingo? Cristo e sua obra. Por que não vai trabalhar no dia do Senhor? Cristo e sua obra. É por Ele, não é por ninguém mais. É porque o mistério oculto aos homens, revelado aos filhos de Deus, chegou até você, chegou até mim, chegou até nós. Esse mistério compreende, olhemos para a primeira linha do hino, aquele que foi manifestado na carne. Cristo, divino humano. Gálatas 4, versículo 4 diz assim, se você quiser abra sua Bíblia, Gálatas 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, enviou Deus seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Filho de Deus, nascido de mulher. Duas naturezas, divino e humano, um só Senhor, o tempo todo divino, o tempo todo humano. O Deus invisível habitou entre nós. O Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Isaías 53, versículos 3 a 5, temos uma pequena demonstração do sofrimento de Cristo. Tudo que ele passou. Isaías vai dizer que o Senhor agradou moê-lo.
O credo apostólico, referindo-se ao sofrimento de Cristo, diz o seguinte: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Por que era um sofrimento tão grande? Por que para Cristo era um sofrimento encarnar? Meus irmãos, o pecado do homem impôs ao próprio homem miséria, tristeza e dor em um mundo caído. A realidade do Éden deixou de ser a realidade da humanidade. Comemos todos nós do fruto com nossos pais. Adão, humanidade comeu. Adão comeu, com ele todos nós. Nossos pais pecaram. Como todos nós pecamos, também sofremos, todos nós, a mesma consequência. E eu quero que você imagine, poderia trabalhar alguns aspectos do sofrimento de Cristo, mas eu quero que você imagine comigo. Eu quero imaginar que a sua casa é um lugar de paz, de tranquilidade, de comunhão, de um falar sadio. Agora imagine o contrário, você sendo cristão, morar numa casa onde copo voa para todo lado, onde a panela está batendo na parede, onde xingamentos soam como elogios, um ambiente totalmente hostil e diferente à nossa fé. Como é que seria para você, como um cristão, morar numa casa dessa? Extremamente difícil, com toda certeza. Suportando injúrias, mentiras, palavrões, agressões, não seria nada fácil, né? Agora, eu quero que você pense no Rei, no Santo, esvaziando-se de sua glória, assumindo a forma de servo, descendo do trono e pisando, ou vestindo a nossa roupa suja, apertada. Imagine isso para o Rei. E eu quero que você se lembre o que diz Mateus capítulo 17, versículo 17. Quando o próprio Cristo expressa: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Quem desfrutava diretamente da comunhão do Pai e do Espírito, agora tinha que lidar com Judas. Tinha que lidar com Pedro, dizendo: de jeito nenhum, eu morro pelo Senhor. Mas daí a pouco está na beirada de uma fogueira dizendo: eu não conheço ele. Imagine tendo que lidar com homens que, usando o nome de Deus, se levantavam contra o próprio Deus, divino humano, lembre-se disso. Calvino diz algo bem interessante que eu quero compartilhar com você. Ele diz o seguinte: com toda a verdade se pode dizer que ele não somente passou toda a sua vida em perpétua cruz e aflição, senão que toda ela foi, senão uma espécie de cruz contínua. Toda a sua vida foi uma cruz perpétua. A cruz é o ápice. Mas não somente a cruz. Esvaziar-se de sua glória, assumir a forma de servo, foi confortável ou desconfortável para Cristo? Certamente um sofrimento. Cristo convivia com uma atmosfera hostil, seus próprios parentes não criam nele. Todo o contexto aponta para um sofrimento contínuo. O Calvário é o ápice desse sofrimento e a gente vê Cristo dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Cristo, então, esse Cristo divino humano, deve ser anunciado, deve ser pregado. Compõe o grande mistério da piedade, a nós revelado. Agora compreendemos que para Cristo não foi fácil. Que Cristo sofreu e sofreu muito. Um sofrimento contínuo.
E alguém poderia até lhe perguntar: por que um anjo não poderia morrer em nosso lugar? Absolutamente não. O pecado entrou no mundo por um homem, também a graça por meio de um só homem, que é Cristo Jesus. Por meio dele fomos livres do juízo eterno. Lembra que Paulo escreve isso aos Romanos? A salvação é eterna. Por isso a necessidade de um Deus, de um sacrifício eterno, de alguém que fosse o sacerdote e ao mesmo tempo o próprio sacrifício, e que fosse de forma definitiva, eterna, que não precisasse de amarrar mais sininho, uma corda e um sino na cintura de ninguém, para que ficasse esperando, olha, está na época de entrar e expiar os nossos pecados. Não podia ser um anjo, não podia ser um homem. Cristo sofreu uma cruz contínua, porém sem pecar. Esta verdade, meu irmão e minha irmã, deve nos constranger a obedecer aquilo que Paulo instrui o jovem pastor Timóteo a estabelecer na igreja. A vivermos de forma piedosa e grata. Por sua humilhação, Cristo é o sentido da vida da igreja e dos crentes. Por sua exaltação também, Cristo é o sentido da vida da igreja e dos crentes. A linha do hino prossegue. Aquele que foi justificado em espírito. Aquele que ressuscitou. Há ao menos duas linhas bem interessantes para explicar essa linha do hino. Porém, todas elas vão convergir no mesmo sentido. Todas as duas vão afirmar que nenhum homem pode ressuscitar por si só, por ser pecador. As duas caminham na mesma direção, que justificado no Espírito é a ressurreição de Cristo, comprovando a sua justiça. A ressurreição de Cristo comprova a sua justiça. Porque ele foi justo, porque ele não pecou, ele ressuscitou. Mas eu quero lhe lembrar que Cristo não foi o primeiro a ressuscitar. Outras pessoas na Bíblia ressuscitaram, mas ninguém ressuscitou como Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. Todos os outros ressuscitaram e logo após, segundo o velório, morreram de novo. E necessitaram de uma ação direta de Deus para a ressurreição, porque todos esses homens eram pecadores. E eu quero lhe lembrar que o salário do pecado é a morte. Cristo recebe a morte porque estava em nosso lugar, mas não a morte que fosse necessariamente sua, porque ele não pecou. A ressurreição de Cristo comprova a sua justiça. Cristo é o Filho de Deus, portanto, que triunfa sobre a morte, porque ele é justo. Celebramos recentemente o seu nascimento, isso é fantástico. As profecias se cumpriram, as profecias veterotestamentárias se cumpriram. Mas precisamos nos lembrar que o menino morreu e que ele ressuscitou, provando, meus irmãos, que ele e apenas ele pode ser o Salvador, provando assim que ele e somente ele deve ser a verdade anunciada pela igreja, preservada pela igreja. Ele é justo, ele ressuscitou. Então o culto que hoje estamos fazendo é também ao Cristo ressurreto. Digo também porque é um culto trinitário. Cultuamos o Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. E Deus o Filho adorado, aqui nesta noite, não é o morto, mas é o ressurreto. Sem esta verdade da ressurreição de Cristo, ou sem a justiça de Cristo, comprovada por sua ressurreição, não faz o menor sentido o culto, não faz o menor sentido a gente viver como vivemos, lutar contra o pecado como lutamos. Lembra do menino que pergunta, por que você faz isso? Porque Cristo ressuscitou. Por que você faz aquilo? A morte de Cristo foi o ponto baixo de sua humilhação e essa sua ressurreição, o ponto inicial de sua exaltação.
Avancemos um pouco mais. Cristo ressuscitou comprovando sua justiça, contemplado por anjos. Hendrickson diz algo que eu quero destacar também. Ele diz o seguinte: a grandeza de Cristo em sua ressurreição se destaca na pregação apostólica em seus primórdios. A ressurreição era a vindicação plena. Foi também em conexão com essa ressurreição que ele foi visto por anjos. Por certo que os anjos demonstram interesse também em seu nascimento, em seu triunfo sobre Satanás quando tentado no deserto. Além do mais, os anjos falaram aos discípulos depois de sua ascensão. Os anjos lhe deram boas-vindas ao voltar para o céu. Estavam e estão intensamente interessados em todo o programa de redenção. Os anjos, meu irmão e minha irmã, viram o nascimento, o sofrimento, a tentação e viram também o triunfo. O Salvador dos homens é adorado eternamente como vencedor. É adorado eternamente pelos homens e por todos os seres celestiais. Os anjos viram. Meus irmãos, os anjos estiveram sempre presentes, interessados. O mundo visível, os homens viram, o mundo invisível também contemplou. Voltando em Gênesis 1, exposto hoje pelo reverendo Vitor, Deus criou céus e terra. Céus e terra viram. Céus e terra contemplaram esse mistério. Céus e terra testemunharam o triunfo de Cristo. Céus e terra viram o sofrimento, a humilhação e também a exaltação. Esse Cristo ressurreto foi pregado aos gentios. É interessante que para o judeu era estranho isso. Para o judeu que não conhecia. Porque vemos diversas declarações, e mencionei aqui, Simeão, ele mesmo compreendia a inserção do gentio. A ascensão de Jesus deu à igreja uma grande comissão. Mateus 28. A igreja agora é levada a anunciar esse mistério, a anunciar morte e ressurreição, a anunciar Cristo para além dos limites de Israel. Para além do limite. Foi pelo pecador, em obediência ao Pai, que o Verbo encarnou, morreu e ressuscitou. O rejeitado pelo seu povo agora é anunciado entre os povos. Cristo agora é pregado entre os gentios. Não é mais a igreja de Israel. Agora é necessário ir Samaria, Judeia, até os confins da terra. E a igreja em Éfeso, igreja onde estava o pastor Timóteo, era fruto deste anúncio. E é para isso que ela estava ali também, para anunciar aos gentios esta obra maravilhosa, que o Filho de Deus veio ao mundo. Cristo foi pregado a nós quando nós não compreendíamos coisa alguma. Nós andávamos em densas trevas e o Evangelho chegou até nós. Não éramos da nação da lei, não éramos da nação dos sacrifícios, éramos rejeitados por eles. Contudo, pela provisão do Senhor, foi-nos anunciado o Evangelho. E é preciso perguntar, como ouvirão se não há quem pregue? A igreja compete pregar, anunciar aos gentios agora, aqueles que não compreendem, que não estão, não fazem parte da igreja, a igreja compete anunciar, com a certeza de que podemos anunciar, porque eles crerão. O hino prossegue, pregado entre os gentios, crido no mundo. O encorajamento
para pregarmos, é que eles vão crer. Mas lembre-se que eu disse que esse mistério não pode ser conhecido pelo homem natural, de forma natural. É necessário uma ação especial de Deus. Nós pregamos, mas quem faz o gentio crer é o Senhor. Rejeitado, desprezado, zombado, despido, cuspido pelos judeus, agora é, e também os romanos, agora é crido por aquele povo que nunca teve a lei, por aquele povo que nunca foi povo. E daqui a pouco vocês vão ouvir, imagino eu, o pastor Vitor dizendo: e vós que não éreis povo, mas agora são povo. Por que não eram? Nós éramos gentios, mas o evangelho foi pregado a nós. E a nós, como escreve Paulo aos Filipenses, nos foi concedido não somente crer nele, mas também padecer por ele. Eu fico intrigado com uma coisa, com aqueles que dizem que a fé é algo natural do indivíduo, porque me parece muito contraditório. O indivíduo que não crê no Senhor, ele é incrédulo. Como eu posso imaginar que o incrédulo pode ter fé? Se o incrédulo pode ter fé, logo ele não é incrédulo. O Senhor muda essa realidade, lhe dando vida e lhe concedendo fé. Ele é crido no mundo, porque ele concede fé aos seus, ele concede fé aos seus eleitos, aos seus eleitos antes da fundação do mundo. Eu quero dizer que se você está aqui, se você compreende tudo isso que estou dizendo, e se você crê em tudo isso que eu estou dizendo, o motivo não é a sua fé. O motivo é o Senhor ter se revelado e ter lhe dado fé. Você só crê porque o Senhor lhe concedeu crer. Crido no mundo, recebido na glória. Desprezado pelos seus, aceito por forasteiros. Rejeitado pelo mundo terreno, recebido na glória. Humilhado, trocado por um ladrão. Solte o ladrão e crucifique a Jesus. Aquele que foi trocado por um ladrão é recebido na glória. Missão cumprida. Retornou como um vencedor. E por isso, como escreve Marcos capítulo 16, versículo 19, está à destra de Deus, de onde intercede por nós. Está à direita de Deus, significa que ele venceu, ele triunfou. A ele toda a glória e todo o poder. A ascensão do Filho de Deus mostra que ele cumpriu exatamente a sua missão. O que quero dizer para encerrar, que a igreja não é um ajuntamento, ela é a família de Deus. Aqueles a quem o Senhor chamou, e a esta família foi-lhe dada esta verdade, que deve ser preservada e anunciada. Por que fazemos tudo o que fazemos? Porque você deve deixar a mentira e falar a verdade? Porque grande é o mistério da piedade. É por causa de Cristo. Porque a igreja deve rejeitar o mundo com o seu mundanismo, por causa do grande mistério da piedade. Porque você vai embora para casa e amanhã vai para o seu trabalho e deve ser sal e luz, porque grande é o mistério da piedade. Porque você deve perdoar sua esposa que lhe ofendeu, grande é o mistério da piedade. Porque você deve se importar com o seu filho, se o seu filho está tendo comunhão com Deus ou não, grande é o mistério da piedade. É isso que ele requer de nós. Porque você deve amar, apesar dos defeitos do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, grande é o mistério da piedade. Por que a gente faz o culto do jeito que fazemos? De acordo com a Escritura, grande é o mistério da piedade. Esse é o motivo para que a verdade seja preservada e elevada. Para que naquilo em que falam mal de vós, fiquem constrangidos aqueles que nos acusam. Curve sua cabeça. E eu pergunto para você, por que você está aqui? Por que você abre mão de tanta coisa?
Ou por que ainda precisa abrir mão de tantas outras coisas? Me permita ser o menino que vai fazer algumas perguntas agora. Por quê? Por quê? Diante destas perguntas, fale com o Senhor agora em oração. Agradeça por aquilo que você, como filho de Deus, como igreja de Deus, já tem feito. Confesse a Ele aquilo que você ainda precisa fazer e que tem pecado nisso, para que possamos cumprir aquilo que Ele requer de nós como igreja. Deus, aqui estamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Naquilo que temos falhado como igreja, perdoe-nos. Perdoe-nos quando os nossos pecados têm maculado, têm impedido o anúncio desta verdade. Perdoe-nos quando nós mesmos não preservamos esta verdade com o nosso viver. Tenha misericórdia de nós, Senhor, quando colocamos inúmeros motivos acima do motivo principal, que é a obra de Cristo. Perdoe-nos quando colocamos nossa tradição religiosa, protestante, acima do principal motivo, Cristo e sua obra. Perdoe-nos quando fazemos qualquer coisa como igreja, sem ter esse motivo como principal motivo. Obrigado, porque o Senhor tem guardado a sua igreja. Obrigado, porque a sua igreja, apesar dos séculos das perseguições, tem preservado. Não de forma perfeita, às vezes mais pura, às vezes menos pura, ela tem preservado. Que o Senhor guarde o seu povo. E oro agora por nós, como Igreja Presbiteriana de Ouro Branco, conceda-nos a graça de sermos fiéis na exposição, na pregação dessa verdade, no ensino e principalmente no viver de toda esta verdade. Para a glória do teu nome é que oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.